Agora, como é que eu explico, dentro do contexto histórico, o texto de Provérbios, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás? Preste atenção. Olha como é que a arqueologia ajuda você a entender o texto, para não ficar só perdido nesse emaranhado também de traduções. Preste atenção. Em Israel, na terra bíblica, a chuva é sazonal, ou seja, tem o tempo certo da chuva cair. E diferente do Brasil, que chove praticamente o ano todo, lá não. Você sabe, a estação chuvosa é essa. O Brasil, às vezes você sai de casa, tem lugares do Brasil que você tem até o efeito cebola. Você sai todo empacotado pelo frio, vai fazendo calor, você vai tirando a roupa. Lá em Israel não tem isso. Então o período das chuvas são mais ou menos ali abril, maio, período da primavera, tem o período da chuva ali, e tem as chuvas de fim de ano, as chuvas de ali outubro, novembro, as chuvas de outono, e depois tem algumas chuvas no inverno. Só que entre o período de chuvas, alguns tipos de agricultura não funcionam, porque o chão fica duro igual pedra, então não adianta você querer plantar. Não adianta você querer plantar, o chão fica duro igual pedra. E olha que interessante, em hebraico muitas vezes há uma equivalência dinâmica em hebraico entre a palavra pão e a palavra semente, como se fossem quase sinônimas, tá bom? O pão e a semente é quase como sinônimos. Então imagina o que acontece. A pessoa colhia da lavoura, teve a chuva, pensou? Teve a chuva, a colheita, a chuva que preparou a colheita, o pessoal colheu o trigo ali. Todo mundo colheu o trigo. Felizes, foram para casa, nos tempos bíblicos. Aí ele pega e guarda em casa todo o cereal daquele trigo que ele colheu. Em potes, como aqueles que estão lá no fundo de barro. Tá vendo? Guarda aquele cereal ali. Quando ele guarda o cereal, ele vai fazendo o pão todos os dias, de trigo. Aí ele pega o cereal, pega a semente, a mulher geralmente que faz esse trabalho, coloca em duas pedras assim, amassa, tritura aquela semente ali, ela vira um pó, que é a farinha, com aquela farinha ela faz o pão. Deu o pão, todo mundo comeu satisfeito, tem que fazer mais pão. Onde é que a mulher vai? Vai lá no pote, pega mais trigo, reconectou aqui, deu uma piscada aqui da internet. Ela pega mais vamos ver aqui, deu outro pico. Ai, meu pai, espero que essa internet não me deixe na mão. Mas vocês estão entendendo a explicação, né? Ok, eu falei que a mulher pega lá o trigo, faz mais farinha, faz mais pão, todo mundo come e repete-se o processo. Só que raciocine comigo, o que vai acontecendo com o tempo? Cada vez que ela vai fazendo pão, o trigo vai diminuindo no estoque. Aí chega uma época, mais ou menos um ano depois, que ele só tem um pouco de trigo. Aí o que acontece? Tem que esperar a chuva chegar. Só que a chuva está demorando. Sabe o que o pai de família tem que fazer com a mãe na época? Ele tem que pegar aquele trigo que está estocado ali e guardar. Ele não pode fazer pão. Por que ele não pode fazer pão? É porque aquele trigo que está ali, a semente daquele trigo, que ele vai plantar na terra para dar mais trigo, para ele colher e fazer pão. Se ele comer todo o trigo que está estocado ali atrás, ele não terá semente para plantar na próxima estação chuvosa. Agora imagina que ele já gastou quase todo o trigo dele e a chuva atrasou de vir esse ano, ou não veio com grande volume. Aí a mulher fala assim, meu bem, temos que fazer pão. Ele fala, eu sei, mulher, mas nós temos que guardar sementes do trigo. Ela fala, tá, mas as crianças estão com fome. Então ele pega alguma semente e fala o seguinte, olha, agora vai ser meio pão para cada um aqui em casa. E a chuva está atrasando. A chuva está atrasando. E ele fala, gente, eu tenho que guardar mais trigo, senão a gente não vai ter o que plantar. Mas as crianças estão com fome, então faz o seguinte, dê meio pão só para as crianças, os adultos vão comer dia sim, dia não. Agora imagina o desafio daquele pai, com fome, chega um ponto que fala assim, mesmo os filhos vão comer apenas uma vez por dia. As crianças estão com fome, mas ele tem que segurar o trigo ali, ele tem que segurar a semente do trigo. Agora imagine o drama psicológico da família. Crianças podem perguntar assim, papai, mas eu estou com fome. O senhor tem trigo guardado aí, por que o senhor não deixa a mamãe fazer pão pra gente? Ele fala, eu tenho que guardar. Mas por que, papai? Eu tenho que guardar. Até que,
quando a chuva cai, que ela molha a terra o suficiente para receber o trigo, para receber a semente, ela deixa alguns bolsões d'água assim na terra molhada. O que ele faz com a semente que ele tinha guardado? Ele leva num alforje e começa a jogar aquela semente na terra molhada, naquelas poças d'água. Lembra que eu falei que existe uma equivalência entre semente e pão? Literalmente, o que ele está fazendo então? Ele está jogando o pão sobre as águas. Ele está jogando o pão sobre as águas. Que águas? A água, as poças da água molhada na terra. E depois de muitos dias, o que acontece? Aquele pão barra semente que ele jogou na água, ela germina, vira uma grande lavoura, ele acolhe e tem de novo estoque para alimentar a sua família por muito tempo, até a próxima estação de plantio. Ele lançou o pão sobre as águas e depois de muitos dias, o encontrou. É isto que está por detrás do texto de Provérbios. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Ou seja, muitas vezes pela fé eu tenho que abrir mão do estoque que eu tenho para jogá-lo aparentemente fora nas águas de Deus, certo que o Criador vai me devolver aquelas sementes depois numa grande seara. Ficou claro para você isso aí?